Bom dia, irmãos e irmãs, que tenhamos hoje um dia muito feliz, vivido na presença do Senhor, debaixo de sua graça, de sua proteção, de seu amor, de sua correção, que tanto precisamos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje, amanhã e sempre. E que jamais duvidemos da proteção e da guarda de Deus sobre as nossas vidas. Hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre a presença do reino vegetal na Bíblia. É importante a gente conhecer um pouquinho, porque tudo isso que Deus colocou de belo, de bom, de proveitoso na natureza, Ele colocou para o uso do homem, para o bem-estar do homem, para o seu bem-estar, para o bem-estar de cada um de nós. E com isso nós precisamos lembrar de algumas coisas. Por exemplo, qual foi a primeira árvore mencionada na Bíblia? Qual foi a primeira árvore mencionada na Bíblia? Está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 9. Era chamada árvore da vida, que estava no meio do jardim. Lembra-se? A árvore da vida, Gênesis capítulo 2, versículo 9. E logo após ter pecado, lembram que os nossos irmãos Adão e Eva coseram para si vestes com folhas de figueira. Essa é a planta citada na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, a figueira, de cujas folhas Adão e Eva teceram vestimentas para cobrir a sua nudez. E nós podemos nos lembrar também daquele que plantou a primeira vinha. A primeira vinha foi plantada por Noé, logo que Noé saiu da arca, lembra-se? Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20. Noé plantou a primeira vinha logo quando ele saiu da arca, após o dilúvio. E quando nós vamos lá no livro de Jonas, nós encontramos a história daquela planta que cresceu rapidamente e fez sombra para trazer descanso à vida de Jonas. Essa planta é chamada de aboboreira. A aboboreira está em Jonas capítulo 4, versículo 6. E também uma árvore muito conhecida nossa, de muito valor nos dias de hoje, madeira de primeiríssima qualidade, serviu de instrumento para trazer a morte a um príncipe rebelde. Foi o caso de Absalão, que ficou pendurado, ficou preso pelos cabelos num carvalho. A história está registrada em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9. E nós convidamos sim, para que você abra os textos e conheça as histórias, como essa história tão interessante, a história de Absalão, né? E nós temos na Bíblia também, e hoje usamos muito, plantas para trazer alívio às dores, né? Na Bíblia cita essas plantas, por exemplo, bálsamo, uma planta do qual se extraía uma resina aromática que era usada como unguento e para alívio das dores. Nós encontramos referência ao bálsamo lá em Gênesis capítulo 43, versículo 11, também em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 22, Jeremias capítulo 51, versículo 8, e também no livro de Cantares, capítulo 6, versículo 2. A Bíblia fala também de uma árvore que era considerada boa para a produção de sombra que traz tanto descanso para todos nós. É uma árvore interessante. Era o carvalho, né? O carvalho, o choupo, nós não conhecemos aqui no Brasil, e o
terebinto. Essas árvores são citadas lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 13. E como temos hoje madeira de lei, madeira própria para a construção, madeira boa, na Bíblia também nós encontramos uma madeira própria para a construção, que é o cedro do Líbano. O cedro do Líbano. O rei de Tiro, chamado Irão, enviou a Salomão para a construção do seu palácio e também do templo. Esta história bíblica está registrada lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 6. Irão, rei de Tiro, enviou o cedro do Líbano para que Salomão construísse tanto o seu palácio como o templo a Deus. E nas parábolas que Jesus contou, ele faz referência a duas árvores, a figueira e também a mostarda, né? Nós chamamos de árvores, são plantas às quais Jesus faz referência. A referência bíblica em Mateus capítulo 13, versículo 31, Lucas capítulo 13, versículo 19 e também Mateus capítulo 21, versículo 29. Reiteramos aqui a necessidade de você verificar na sua Bíblia todos esses textos que nós estamos citando, para ver se bate mesmo. E se houver alguma diferença, por favor, queira nos mandar um zap informando o que você achou ou você não achou essa referência, para que a gente possa fazer as devidas correções. Né? Nós temos também na Bíblia uma árvore muito conhecida, muito especial para nós, que deu nome a um jardim nos arredores de Jerusalém. Lembra-se? O Jardim das Oliveiras. Foi o nome dado ao jardim, e é o jardim, uma árvore chamada oliveira. A referência está em Mateus 21, Lucas 21, 37, João 18, 1. Importante para nós conhecermos essas referências todas. E tem uma árvore na Bíblia que poderíamos considerar assim a árvore citada na Bíblia como uma árvore preciosa, uma árvore muito importante. A referência está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. É chamada árvore da vida, que produz 12 frutos, cujas folhas são para a cura dos povos. A gente precisa conhecer a história dessa árvore que está registrada lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Né? E a Bíblia fala também de uma composição de substâncias aromáticas que eram usadas na fumegação dos sacrifícios. E isso era um incenso sagrado, E esse registro está lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, versículo 34 a 37. Né? Se você se lembrar também do nascimento de Jesus, você vai se lembrar da mirra. O que era a mirra? A mirra era a resina de uma planta pequena e espinhosa, do qual se fazia um perfume. Foi usado também pela rainha Esther. O registro nós encontramos lá em Esther, capítulo 2, versículo 12. Encontramos também a referência à mirra no Salmo 45, versículo 8. E também lembrando que os magos trouxeram a Jesus ouro, incenso e mirra. Né? Você se lembra bem disso, né? E havia também um outro perfume muito importante, tirado de uma planta que também era muito usado. Era o nardo, que era extraído de uma planta aromática, que era um dos perfumes mais caros existentes. E o nardo, ele era importado da Arábia, não era uma coisa nativa
nas terras dos judeus e ele era importado da Arábia. Nós vemos referência a ele no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 3, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3 também, e no livro de Cantares, capítulo 1, versículo 2. Né? E para falar, por último, sobre as árvores, sobre os vegetais, nós queríamos lembrar que os judeus costumavam pendurarem árvores, as suas harpas, quando eles estavam lá no exílio babilônico. Talvez você não conheça bem essa história. E eles usavam salgueiros para pendurar as suas harpas, quando eles estavam lá no exílio babilônico. Os salgueiros que ficavam junto aos rios babilônicos. E ali, então, os judeus choravam de saudade de sua terra. Choravam de saudade de sua terra. Esse registro nós encontramos no Salmo 137, versículos 1 e versículo 2. Essa referência aos vegetais na Bíblia, às árvores na Bíblia, são importantes e trazem conhecimento para nós, porque nós lemos a Bíblia, muitas vezes vemos referências ao nardo, vemos referência à mirra, vemos referência a incenso, vemos referência a plantas que eram usadas para alívio de dores, e nós não sabemos, não conhecemos nada sobre elas. E aí procuramos trazer aqui para você algumas informações importantes, né? Importantes, valiosas, preciosas, minuciosas, que podem ajudar-nos na compreensão quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus. Que Deus use tudo isso para a sua própria glória, para o seu crescimento pessoal, para o meu crescimento pessoal, e que Deus nos dê um dia muito gostoso, feliz, abençoado, debaixo da sua graça. Lembrando-nos sempre que a graça de Deus na nossa vida é melhor do que a vida, melhor do que a própria vida. Deus assim nos abençoe. Amém.